Grande volume de chuva deixa diversos bairros de Jacareí em alerta. O Poder Executivo apresentou resultados das metas fiscais do último quadrimestre de 2019. Economia colaborativa remodela os hábitos do consumidor brasileiro. Entra em pauta hoje os projetos que serão discutidos e votados na sessão ordinária. E vamos receber o economista William Retamiro. 4 de março, 9 horas da manhã, e começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter a sua companhia. Participe com a gente por meio das redes sociais e mande perguntas para os nossos entrevistados durante a edição ao vivo do Bom Dia, não é mesmo, Leilane? Isso mesmo, Sibeli. Bom dia para você, bom dia para vocês aí de casa. Lembrando que você é sempre o nosso convidado especial. E para te deixar bem informado, a gente confere agora alguns destaques do noticiário regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. A primeira informação é do Diário de Jacareí. Cidade debate plano de cultura em edição de março do Jacareí Criativa. A Fundação Cultural está com inscrições abertas para o Jacareí Criativa, que será nos dias 10 e 11 no Educa Mais Jacareí. A atividade é gratuita e pretende explicar o Sistema Nacional de Cultura e Sistema Municipal de Cultura, além de como funcionam os processos de construção dos sistemas e planos municipais. Este ano tem a revisão do Plano Municipal de Cultura, que abordará o tema já conversado nos fóruns setoriais realizados em novembro. Notícia então, próxima informação é do Vale. Antes previsto para junho, o prazo de asfalto no Marquês é incerto em Jacareí. Como a gente já... Desculpa, Leilane. Imagina, Sibeli, o serviço que a gente acabou de ver foi iniciado no primeiro semestre de 2019 e foi paralisado, de acordo com o Poder Executivo, por queda na arrecadação. 50% da drenagem já está concluída, além de guias e sarjetas de 6 ruas e também recuperação da base preparatória do asfalto para essas mesmas ruas. No caso dos bairros Igarapés e Bela Vista, a promessa de entregar as obras neste primeiro semestre está mantida. Falta terminar também a pavimentação da rua Tariana. Então, a pavimentação aí do bairro do Jardim do Marquês agora tem, infelizmente, um prazo incerto. Isso aí, próxima informação é da agência Senado, a CCJ, analisa fim dos fundos públicos que não estão na Constituição. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar hoje a proposta de emenda à Constituição que extingue fundos públicos infraconstitucionais e libera recursos para a União, estados e municípios a que estão vinculados. Os fundos são reserva de receita orçamentária destinada para fins estabelecidos em lei e despesa prioritária. A PEC quer eliminar os criados por lei ordinária e liberar recursos acumulados, muitas vezes não usados para pagar despesas como a dívida pública. Informação agora próxima da Câmara dos Deputados. O projeto torna obrigatória a aplicação de recursos destinados a conselho tutelar. A proposta é do deputado Felício Laterza, que você vê aí na foto, e altera então o Estatuto da Criança e Adolescente, que estabelece só que a previsão dos recursos constará da Lei Orçamentária Municipal e também do Distrito Federal. Segundo ele, o Conselho Tutelar necessita não só de dinheiro, mas também da aplicação de verbas. E agora a última informação é da EBC. MP autoriza a contratação de servidor aposentado para INSS. E a fim de reduzir a fila de 1.800.000 pessoas que estão à espera de benefícios do INSS, o governo editou a MP, a medida provisória que autoriza a contratação temporária de servidores civis federais aposentados. A MP enquadra como necessidade de interesse público situações de aumento no volume de trabalho e atividades como tecnologia da informação, comunicação e revisão de processos de trabalho. Revisões de processos de trabalho, pesquisadores e técnicos para o desenvolvimento de produtos
e serviços em projetos com prazos determinados e atividades relacionadas à redução de passivos processuais. Pois é, e neste primeiro bloco estamos recebendo o jornalista Márcio Martinelli para comentar o que entra em pauta na sessão ordinária de hoje à noite. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cibele, bom dia, Leilane, e bom dia a todos que assistem aqui o Bom Dia Jacareí de quarta-feira. Hoje a gente não tem sessão solene, mas temos aí na pauta, por enquanto, 4 projetos. Isso mesmo, Márcio? Isso mesmo, 4 projetos, já podemos falar sobre ele? Sim, por favor. Teoricamente, o mais importante seria o projeto de autoria do prefeito Isaías, projeto este que já esteve na semana passada, e que agora retorna, acabou sendo adiado por uma sessão, você está vendo aí na sua tela, que altera o artigo da lei que institui o plano de custeio do regime de previdência. Esse projeto é um projeto complicado, é um projeto complexo no sentido técnico da coisa, tanto é que os próprios vereadores, na sessão anterior, a pedido do vereador Luiz Flávio, na verdade, subiu à tribuna e ele até questionou, ele falou, olha, quem entendeu de fato esse projeto? Basicamente, quase todos os vereadores ainda não haviam entendido exatamente do que se tratava. Havia entendido a ideia central do projeto, mas não os detalhes no qual o vereador precisa saber para que se haja discussão e votação. Então, o vereador Luiz Flávio acabou conseguindo o adiamento para a sessão de hoje à noite. Basicamente, ele mexe com a questão da dívida da prefeitura com o IPMJ, e isso é uma dívida antiga, isso não é de agora. Toda a prefeitura utiliza os recursos do IPMJ há um bom tempo, para fazer investimento na cidade. Nós vamos saber de fato até onde o projeto chega na sessão de hoje à noite. Os vereadores, principalmente a vereadora Patrícia Giuliani, que é a líder do prefeito, deve explicar de uma maneira mais detalhística. Mas a ideia central é esticar o prazo para que a prefeitura continue pagando aquilo que já deva, até 2042 inclusive. O fato é que faltavam documentos e ainda faltam documentos no projeto, como principalmente o que eles falam de avaliação atuarial, que é aquela questão de como que a Previdência está para como ela vai se tornar, né, o déficit, o superávit, o que acontece, a movimentação dos recursos. Então essa falta desse documento acabou gerando um certo incômodo com os vereadores e eles não sentiram a vontade de votar esse projeto. Mas, somente para explicar, não se trata ainda da questão previdenciária dos servidores públicos de Jacareí, como já aconteceu em São José e vem acontecendo em outras cidades, inclusive no dia de ontem, anteontem aconteceu em nível estadual na Assembleia Legislativa. Deve chegar, e esse projeto, inclusive, vamos dizer assim, é o início dessa empreitada. Primeiro, ajeita-se essa questão do financiamento da Prefeitura com o PMJ, daquilo que deve para o PMJ, para que depois faça a reforma da Previdência dos servidores públicos de Jacareí. Então, como eu disse, trata-se da dívida da Prefeitura com o IPMJ, esticando o prazo, a maneira de se pagar, a porcentagem, os juros e tudo mais, para que, posteriormente, trata-se a questão da previdenciária de Jacareí. Então essa questão da dívida, Márcio, só para a gente ficar bem claro para quem está em casa, era o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos aqui municipais, que era utilizado justamente para poder investir na cidade. Porém, esse valor precisa ser reposto, precisa ser devolvido, porque senão vai ficar um rombo na Previdência lá na frente. Exatamente. Além do fundo, tem outras coisas, inclusive, porque não é somente do fundo que o município retira para poder investir, tem outras partes também. Mas, em geral, é basicamente isso e mexe muito com a questão dos juros. Como é até 2042, ou seja, muito à frente, existe esse receio de que cada prefeitura que entra estique mais o prazo para poder caber no orçamento da cidade. Então, os vereadores devem falar sobre isso no dia de hoje, principalmente os vereadores ditos da oposição e até mesmo os vereadores da base devem detalhar um pouco mais quais serão as consequências ou não do futuro desse projeto. Bom, é isso aí. A gente vai mudar um pouquinho de assunto. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre os projetos da ordem do dia de hoje, para falar sobre o grande volume de chuvas que tem sido enfrentado nos últimos meses no Brasil todo e aqui em Jacareí também. Inclusive, a nossa cidade ficou em alerta. Uma equipe de reportagem acompanhou a Defesa Civil em um dia de monitoramento. E olha, a previsão de chuva ainda é grande. De acordo com a Defesa Civil de Jacareí, a média de chuva acumulada em fevereiro deste ano foi de 318 milímetros, enquanto em fevereiro do ano passado foi de 189,1 milímetros, um aumento significativo, afetando 66 bairros da cidade.
Até agora, 71 casas foram interditadas preventivamente, deixando 200 pessoas desalojadas, das quais boa parte conseguiu abrigo em casas de parentes. Quem ficou sem alternativa conseguiu o aluguel social através da Fundação Prolar. Desta forma, não existem desabrigados e nem vítimas fatais em Jacareí. Nós fomos até a Defesa Civil para saber quais os pontos da cidade que foram mais afetados pela chuva. Então eu vou citar aqui o Veranejal, o Nova Jacareí, o Igarapés, o Bandeira Branca, a Cidade de Salvador. Esses bairros estão nos preocupando mais, porque houve mais incidentes nessas localidades. Mas a Defesa Civil está fazendo um monitoramento em toda a cidade. O número da Defesa Civil é o 199. Em casos de emergência ou para qualquer dúvida, basta entrar em contato. No momento, uma força-tarefa integrando a Defesa Civil e diversas secretarias foi formada para atender a população. E em nota, o prefeito Isaías Santana afirmou que as famílias que sofreram danos materiais receberão assistência. Acompanhamos a Defesa Civil durante algumas ações e conversamos com algumas pessoas que acionaram a defesa. Chamei porque eu levei ao conhecimento da proprietária da casa, que eu sou inquilina, e a mesma não tomou conhecimento. Como a gente está vendo que está correndo risco, porque tem criança aí dentro, então eu chamei vocês, né, antes que venha desabar isso aí. É importante, né, ficar de olho na casa, principalmente nesse período de chuva. Com certeza, a gente está vendo tanto estrago por aí, né? Todo dia eu vejo na TV. É importante ressaltar que, junto à Defesa Civil, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, estão monitorando as áreas mais atingidas pela chuva e coletando dados que irão compor um laudo, que servirá de base para a criação de um plano de ação no município para a prevenção e solução dos problemas enfrentados com a chuva na cidade. Enquanto isso, Toledo esclarece alguns sinais que precisam ser observados para que ninguém seja pego de surpresa durante as tempestades. Quando você está no seu imóvel, notou que o seu imóvel começou com trinca, notou que o seu imóvel começou a baixar o solo, que é o recalque técnico que nós falamos, notou que o barranco atrás lá começou a cair terra, tá certo? Notou-se que uma árvore começou a incliná-la ou aquela raiz começou a aparecê-la. São fatos que levam a se preocupar com o imóvel. Então, o que é interessante? Que ele faça o monitoramento daquele imóvel e se ele notar que está começando a ficar mais rápido, que ele entre em contato com a Defesa Civil. A previsão é de que as chuvas ainda continuem durante os meses de março e abril. Por isso, é importante permanecer em alerta. Temos março agora, que também é mês de chuva e provavelmente, segundo as pesquisas, abril também irá chover. Então a população tem que ficar em alerta, tem que monitorar seus imóveis, tá certo? Notou lá que começou a desabar, sai do imóvel, entra em contato com o Corpo de Bombeiro através do telefone 93 e também com a Defesa Civil. Falando ainda sobre os estragos que a chuva tem causado aqui na cidade, a gente recebeu imagens de um munícipe do lado do bairro Jardim Santa Maria, falando sobre uma cratera que abriu na Avenida José Pereira de Andrade antes do Carnaval. Vamos acompanhar o relato. Bom dia, hoje é terça-feira, 3 de março de 2020. Aqui na Avenida José Pereira de Andrade, em frente ao número 937, onde abriu aqui uma cratera. Tem aproximadamente, deixa eu medir aqui, oito metros de comprimento, com mais ou menos uns 3 de largura. E uns 4 metros de profundidade. Então é o seguinte, isso aqui já está aberto desde o dia de carnaval, antes da semana de carnaval, né? E você veja aqui que está fazendo um arraste aqui, ó, tem um cano de esgoto aqui, o cano de esgoto aberto aqui, jogando água, além da água da chuva, né? Que também tem caído muita chuva esses dias. E está provocando um solopamento aqui, ou seja, o arraste da terra. E provavelmente vai afetar, pode ser que afete a estrutura das casas no entorno, né? E isso está aberto aqui já há dias já, e a prefeitura, ou o saio não aparece aqui, colocaram apenas os cavaletes, né? E aquele detalhe, colocou o cavalete, está tudo resolvido. O problema continua. Olha isso. Em nota, a Prefeitura informou que uma equipe do SAI aqui de Jacareí esteve no local na terça-feira, dia 3, ontem no caso, e constatou que uma rede de esgoto foi rompida. Segundo a Prefeitura, o serviço de conserto já está sendo realizado.
Voltando aqui para a nossa conversa, mais um projeto agora da vereadora Márcia Santos? Exatamente, é um projeto que trata da Câmara da Melhor Idade. Esse projeto já vem se prolongando há algum tempo, desde a metade do ano passado. A Câmara da Melhor Idade, só para a gente lembrar um pouco, é aquele programa que a Câmara Municipal tem em trazer o idoso para dentro da casa. Ou seja, nós temos 13 vereadores oficiais na Câmara da Melhor Idade, nós teremos 13 vereadores idosos, é um projeto que já acontece há alguns anos. E a vereadora, juntamente com os próprios idosos que atualmente que foram, né, os vereadores idosos, digamos assim, eles entraram em um consenso sobre alguns ajustes na Câmara da Melhor Idade e um dos principais ajustes é a questão do tempo. Você está vendo aí que altera o decreto que instituiu a Câmara da Melhor Idade. Ou seja, a Câmara da Melhor Idade começou na época tendo somente um mês como posse. Tem a posse. Depois de um mês já tem digamos assim, depois da posse, o que vem? Encerramento. O encerramento. Tem o encerramento. E os vereadores da Câmara dos Idosos, né, da Câmara da Melhor Idade, eles fazem indicações, fazem requerimentos, fazem pedido de informação, colocam suas reivindicações tanto para os vereadores quanto para o prefeito, ou seja, tem basicamente uma voz tão boa quanto a voz de um vereador oficial. Só que com o tempo foi se percebendo que um mês era pouco, então houve um decreto que alterou o tempo, então ele começou, a alteração se estendeu um pouco, foi de julho até outubro, e agora a vereadora Márcia, depois de se juntar com esses idosos, querem fazer de fevereiro até outubro mais alguns outros ajustes que dá mais autonomia para esses vereadores idosos. Assim então, como é o Câmara Jovem, mais ou menos, né, Márcio? Tem um tempo maior. Exatamente, tem um tempo de praticamente quase um ano, para que eles possam também se envolver um pouco mais com os vereadores oficiais, porque esse é um dos principais empecilhos, que ele não conseguia se envolver com as regras regimentais da casa e nada saía muito do lugar e ficava aquele monte de pendência para o próximo ano. Então, se você é idoso, acima de 60 anos e tem interesse nisso, é importante que você busque alguma instituição, lembrando que esses idosos, eles são eleitos, eles são indicados primeiramente pelas instituições, Casa Vida, Lar do Idoso, tem vários locais que são cadastrados que podem fazer essa indicação. E aí é só uma dessas instituições indicar você acima de 60 anos e na Semana do Idoso, que acontece em outubro, que é aquela festa tradicional, há a votação e você pode fazer parte dos 13 vereadores idosos para entrar, para fazer parte de alguma legislatura aqui na Câmara Municipal. Essa alteração visa também proporcionar para quem tem mais interesse no assunto. Então foi uma reivindicação dos próprios idosos do ano passado. Isso, é uma reivindicação que já vem já há algum tempo, na verdade, e a vereadora Márcia Santos, tenta se ajustar para fazer aí um ano de Câmara de Melhor Idade. É bem positivo, né? Porque ninguém melhor do que eles, vocês estão procurando, se a gente quer realmente encontrar direitos, né, e oportunidades para os idosos, nada melhor do que eles mesmos que vivem na pele a realidade e as dificuldades de um idoso aqui em Jacareí, poderem participar durante mais tempo e poderem dar sua contribuição. Lembrando, Cibele, que eles podem fazer indicações diretamente para o prefeito e isso, nos últimos anos, tem acarretado um número de indicações enorme, ou seja, ninguém mais sabe o que é melhor para o idoso do que o próprio idoso. Eles entendem melhor dessa questão. Então, muito daquilo que eles reivindicaram já foram atendidos. Inclusive, uma das primeiras indicações que mais surgiu efeito foi a questão do ônibus. Vocês se lembram que até final de 2016, o idoso tinha certos problemas com a biometria, porque o dedo, né, a questão biométrica do idoso tem mais problemas, e não se admitia somente o RG. Então, a partir de tanto bater nessa questão, isso da Câmara da Melhor Idade, inclusive, não foi só os vereadores, houve essa reivindicação atendida e agora o idoso pode entrar no ônibus somente com o seu RG. Né? Que facilita muito, né? É isso aí, agora a gente vai dar um tempo na nossa conversa aqui com o Márcio para conferir as oportunidades de emprego disponíveis no PAT nesta quarta-feira, dia 4 de março. Hoje nós temos uma vaga para técnico em radiologia, uma vaga para jardineiro, uma vaga para farmacêutico e uma vaga para atendente de cafeteria. Lembrando que se você quiser conferir outras vagas, você confere ali no site jacareí.sp.gov.br ou pessoalmente no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e atende de segunda a sexta, das 8 às 4h30 da tarde. Conforme previsto em lei, o Poder Executivo deve prestar contas das metas fiscais de cada
cada 4 meses em audiência pública aqui na Câmara Municipal. E o fechamento de 2019 foi apresentado aqui na Casa Legislativa. A Câmara Municipal de Jacareí recebeu uma audiência pública de cumprimento de metas fiscais relativa aos meses de setembro a dezembro de 2019. As informações prestadas fazem parte da pasta de finanças do Poder Executivo. Foram apresentadas previsões de arrecadação e também os valores arrecadados. A receita do município fechou abaixo do esperado, com uma diferença de pouco mais de 288 milhões de reais. Esse déficit tem reflexos na atual administração do município, que, segundo as informações prestadas, também reduziu o valor gasto em algumas despesas. Por exemplo, a meta de gastos estabelecidas pelo governo na cultura era de 7.185.000, mas os gastos com o órgão foram de 5.449.000 reais. Ou seja, o realizado no exercício diante da previsão foi pouco mais de 75%. Por fim, a Diretoria de Finanças apresentou as contas que ainda precisam ser pagas pelo município. O relatório apresenta aumento nas pendências decorrente das dívidas deixadas por gestões anteriores. Elas estão divididas em 2 tópicos. O primeiro são os restos a pagar processado, pagamentos de serviços entregues ou finalizados. Neste caso, as contas praticamente dobraram, passando de 20 milhões para pouco mais de 39 milhões. Já os restos a pagar não processado são os pagamentos de serviços que ainda não foram entregues ou finalizados. O valor deixado por gestões anteriores era de 36 milhões e mesmo com um pagamento de pouco mais de 25 milhões, o saldo acumulado é de 54 milhões. O vereador Luiz Flávio, do PT, questionou o diretor de finanças neste aspecto. Segundo o parlamentar, a atual gestão precisa criar outras alternativas para que as contas não fiquem ainda maiores. E pelos números que foram apresentados aqui hoje, há uma estagnação de receitas, partindo para a queda, mas há sobretudo um aumento da dívida. É uma falta de controle orçamentário, porque na medida que você não consegue, no exercício para que aquele orçamento foi feito, pagar suas dívidas, é porque a coisa não anda bem. O diretor respondeu o questionamento. Mas na parte da despesa do município, nós estamos atenuando um certo valor de contingência entre as secretarias para que nós possamos controlar os gastos, para evitar um aceleramento dos gastos e um desaceleramento das receitas. Isso aí, ficou aí a apresentação das contas. Para quem quiser conferir mais esse vídeo, está à disposição no YouTube da TV Câmara. Agora, Márcio, a gente tem mais 2 projetos hoje, é isso? Temos mais duas propostas que estão mais relacionadas com questões solenes. Uma delas é a Mulher Cidadã, que acontece todo ano também, já há um bom tempo. Você está vendo aí, Diploma Mulher Cidadã 2020. Esse ano vai ser um pouco diferente, vai ser até muito mais elaborado. Vai ser a Semana da Mulher, praticamente. Então, se você tem mais interesse a respeito desse assunto, no site da Câmara Municipal você confere a grade, a programação completa, na própria TV também, vários comerciais demonstram um pouco disso. Basicamente, essa questão não é exatamente um projeto, é mais um processo e que cada vereador indica uma mulher da cidade para receber esse título. No caso, seria uma mulher liderança, uma questão política, até porque neste ano de eleição municipal, aumenta-se a porcentagem do número de mulheres que devem ser cadastradas no sistema proporcional para vereadores. Então também entra-se um pouco nesse sentido para tentar dar um pouco mais de valor, um pouco mais de entrada na mulher na parte política. Então, cada vereador indicou uma mulher e essas mulheres, de uma maneira geral, deverão ser aprovadas ou reprovadas para que no dia 13, na semana que vem, na sexta-feira, possa haver a questão da sessão solene e cada uma delas receber esse título. Mas, somente voltando à questão da Semana da Mulher, a semana inteira, desde domingo, dia 8, até dia 8, 9, 10, 11, 12... Até 14, até que é o 14, sábado. Cada dia desse terá um evento diferente. Então, o que talvez chame mais atenção é o evento dia 9, que é uma palestra que deverá ser feita por uma juíza eleitoral,
aqui no plenário da Câmara Municipal, mas para que você que é mulher ou homem também que tiver interesse, dá uma conferida no site e veja aí como está a Semana da Mulher. Começa a partir do dia 8, domingo, Dia Internacional da Mulher, com uma caminhada que sai aqui da Câmara Municipal às 8 horas da manhã e vai até o Parque da Cidade. E a partir de segunda-feira, dia 9, os eventos começam às 7h30 da noite, mas você pode chegar aqui com uma hora de antecedência para fazer seu cadastro e participar aí de todos esses aspectos, que vai ter política, violência contra a mulher, vários temas relevantes para a nossa sociedade e, como o Márcio muito bem falou, não é só a mulher que é convidada, o homem também é convidado a participar desse cenário. O último projeto, votação secreta, porque envolve a questão de um título de cidadão jacareense. Exatamente, nós saberemos somente se for aprovado, isso na quinta-feira, provavelmente você vai saber mais pelo resumo da sessão, o outro programa que nós temos. Caso ele for reprovado, acabe-se por ali, somente que ele é de autoria da vereadora Lucimar Ponciano, o título de cidadania. Caso ele seja aprovado, haverá também uma sessão solene, provavelmente no próximo mês, dessa pessoa a ser homenageada. Isso aí, gente. Obrigada, Márcio, pela sua participação. Você que nos assiste, acompanhe hoje à noite, a partir das 6 horas da noite, às 6 horas da tarde, às 6 horas da noite, a sessão ordinária, quinta sessão ordinária de 2020, com todos esses projetos que foram mencionados aqui. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre economia com o economista William Retamiro. Bom dia, volta já.
Estamos de volta e você confere agora mais informações sobre o trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeira informação, parte aí do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que faz um pedido de informação à Prefeitura e questiona prazos da execução das obras na Avenida Pereira Campos, que fica ali no bairro Jardim Didinha. Essas obras já têm acontecido há algum tempo, né, motivadas pelo SAI, então ele questiona aí em que pé que anda essa execução das obras. Próximo destaque agora é da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, que faz indicação à Prefeitura e pede manutenção geral da Rua Guarani, no bairro Chácaras Reunidas Igarapés, que fica na região oeste da cidade, isso por conta das fortes chuvas, situação que vem afetando diversos bairros aqui na nossa cidade. E o último destaque de hoje é da doutora Márcia Santos, do PV, que faz pedido de informação à Prefeitura e questiona sobre a falta de medicamentos na rede municipal de saúde e também a fiscalização de serviços da empresa ambiental, que durante o ano passado teve aí os serviços paralisados diversas vezes por conta de falta de pagamento aos funcionários. Então fica aí o questionamento da vereadora Márcia Santos. Para mais informações do Poder Legislativo, você acompanha no nosso site, o jacareí.sp.leg.br. E neste segundo bloco vamos conversar com o economista William Retamiro. William, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí mais uma vez. Bom dia a todas, todos que nos assistem também. Agradeço o convite. William, falar de economia, olha, muita coisa para falar. Muita coisa para falar e muito delicado também, porque a gente vê notícias informando que a economia disparou, que a economia cresceu, porém quando a gente vai ao supermercado, a gente sente que não está tanto no bolso de quem é o mais atingido, que é o pobre. Como é que está esse cenário no seu ponto de vista? Bom, a gente divide um pouquinho por partes, né? Agora o IBGE divulgou agora pela manhã que o PIB cresceu 1,1%, né, em 2019, que ainda é um pouquinho menor do que os 2 anos anteriores, 17 e 18, que foi 1,3% cada um. A questão, cresceu positivo? Foi 1%, mas só que a gente tem que discutir a qualidade desse crescimento. E vamos pegar, por exemplo, o setor de formação de bruta de capital fixo, que é diretamente ligado à indústria, máquinas, equipamentos, pesquisa e tudo mais. Esse teve uma queda de mais de 3%. Ou seja, quando a gente vai discutir formação bruta de capital fixo, nós estamos falando de justamente o setor industrial, e é o setor industrial que paga a melhor média salarial no país. Então a gente vai começar a discutir também associado a uma situação do desemprego, né? Nós tivemos uma pequena queda do desemprego, mas ainda temos mais de 11% de desempregados, sem contar os informais, né? E daí a gente vai começar a discutir, a inflação está baixa? Está baixa. A questão é discutir o motivo pelo qual ela está baixa. Baixa porque nós temos uma situação com alto desemprego, se tem desemprego não tem renda, se não tem renda não tem consumo, se não tem consumo não tem produção, e se não tem produção pode gerar mais desemprego e tem que ser segurado de algumas formas, então o poder de renda está jogando um pouquinho para baixo. Porém, está melhor do que 2015, 2016, está relativamente melhor. Só que a gente tem que discutir para onde nós iremos, isso precisa de algumas medidas que precisam ser implementadas e colocadas. Bom, a gente tem muito mais coisa para conversar com o William, mas a gente teve um probleminha técnico, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta para falar de economia, para falar desse cenário que impacta também a sua vida. A gente volta já.